Alguém pode me ajudar? Vou começando esse vídeo fazendo essa pergunta. Alguém pode me ajudar? Tô falando baixinho porque 1h40 da madrugada. É o único horário tranquilo para fazer. Pois é, pessoal, me chamo Nahide Brasil, sou arte educadora em dança do ventre, tenho 3 filhos, mãe solteira. E aí hoje eu tô num dilema muito grande, já há algum tempo na verdade, mas sabe os dilemas que quando você não vai conseguindo resolver, eles vão se afunilando? E aí tô com dificuldade de sustentar meus filhos, os meus filhos na verdade, né, que são 3, e trabalhar. Se eu trabalho, eu não cuido deles. Se eu cuido, eu não trabalho. E aí eu venho buscando alternativas, né? Até 2019 eu conseguia fazer alguma coisa, dar aula, me movimentar, inventava algumas atividades, ganhava cesta básica, corria atrás de cesta básica, né? Não parava. Nunca parei, na verdade. Sempre me movimentei. Mas entrou a pandemia, isso afetou muita gente, né? As pessoas que tinham estudo, que tinham uma profissão, né? Que tinham trabalho, foram afetadas. Imagina as pessoas que não. Então, assim, voltou, mas ainda não tenho aquele espaço que eu gostaria de ter, né? Como professora de dança, eu preciso de espaço físico para poder dar aula. Online, hoje não, mas até o presente momento, acho que até uns 20 dias atrás eu não tinha condições, porque não tinha recursos. E quando a gente fala de recursos, é o aparelho para poder fazer uma boa aula, né? Gravar um bom vídeo e vender esse vídeo. Espaço também, porque de certa forma eu preciso de um espaço para poder gravar essas aulas, eu não tenho. E, enfim, quando aparecem as aulas eu vou, levo a pequena comigo, tenho que levar, não tenho como deixar, não tem com quem deixar. Não posso contar com creche, porque a idade não tem mais creche, e onde eu moro não tem creche também. E nem tem recurso financeiro para deixar numa escola em tempo integral. Seria o hotelzinho, né? Ou até mesmo para pagar um reforço na parte da tarde. Então vou me virando com o que tem. Aí chega a questão do que eu venho conversar com vocês, né? Que é pensão alimentícia. Parando para refletir, foram 2 questões na minha vida. Uma que foi a primeira do primeiro relacionamento, não deu certo. E aí eu recorri, precisei até, né, meios judiciais para conseguir. Tudo bem, tranquilo. E aí no segundo, houve a separação também, não, né? E aí eu tive que buscar meios também. E aí eu me deparei com uma situação um tanto que me fez questionar muita coisa, refletir e buscar entender. A primeira é o serviço público, que meio que discrimina você, sabe? Como mãe, é como se você não tivesse o direito de estar ali pedindo alguma coisa. O processo em que isso demora muito, eu não entendo o que faz com que demore tanto, né? Não sei se é a demanda de pessoas que vão buscar, a escassez de serviços, pessoas competentes ali trabalhando, o advogado, o oficial de justiça, a demanda de
processos, né, para os juízes despachar e etc. Cada caso exige uma atenção. E enquanto isso você fica na espera. Você pode esperar, mas a criança não. A criança, ela não entende nada disso. Ela não entende. Então ela acorda, ela quer comida, ela almoça, quer lanche, à noite quer comer. São 3 refeições básicas por dia. Entendem? E aí quem vivencia isso 24 horas por dia, somos nós, mães. Então é interessante que havia um relacionamento em que o provedor, o marido, o esposo, o pai da criança. E aí quando ele sai, essa mulher fica com essa criança e toma toda a responsabilidade, né? Não entendo como que isso funciona, porque se ele era o provedor e aí saindo de casa por questões de que não tem mais como conviver, eu passo a ser a provedora. Mas como eu passo a ser provedora se eu tenho que também cuidar dos filhos, das crianças? Como eu administro isso? Aí é a pergunta. Alguém pode me ajudar? Como eu concilio cuidar das crianças, ter essa responsabilidade, assumir esse papel e trabalhar para trazer sustento? Uma vez que eu não tenho da parte do outro a parte que compete a ele. E ainda que tenho, por meio judicial ou por livre e espontânea vontade, não é suficiente, gente. Não é suficiente. Porque quando você vai para recorrer, né, os direitos, é 12%, é 15% de um salário mínimo. Lógico, se eu estou correndo atrás e eu vou para a Defensoria Pública, eu não trabalho, eu sou assalariada, o pai com certeza também deve ter 1 ou 2 salários, no máximo, né? Não, a partir disso já é advogado particular, né? Serviço particular. E aí é 12% desse valor. Como que eu vou sustentar filho com 12%, com 15%? Sério, alguém pode me ajudar? Não, mas é porque ele tem família, porque ele tem a vida dele lá, né? E ele precisa sustentar, precisa comprar as coisas, eu concordo. Mas eu também tenho minha vida, que não é mais a mesma por conta da responsabilidade com a criança. Roupa, calçado, ou será que eu não visto? Comida, eu não preciso me alimentar. Muitas vezes medicação, porque o excesso de estresse, né, de tanta cobrança, julgamento, acaba me fazendo adoecer. E eu digo, quando me fazendo, eu estou refletindo e trazendo a tantas outras mulheres que estão nessa mesma situação. E aí eu não tenho direito a nada disso. Se eu trabalho, e aí eu tenho oportunidade de trabalhar, como eu concilio o trabalho e cuidar das crianças? Porque elas vão para a escola, precisam de café antes, elas largam cedo, tem que ter alguém para pegar. Largam no horário da escola, tem que ter alguém para pegar. Quando chegam no horário do almoço, tem que ter almoço pronto. Janta, aí é escovar os dentes, aí é fazer toda a questão da educação, né? De quando acorda até a hora de dormir. E eu tenho que estar dentro desse planejamento, fazer tudo isso. Quer dizer, uma logística de que eu tenho que envolver essa criança, né? Envolver o meu trabalho e envolver as tarefas domésticas. Sério, gente? Alguém pode me ajudar? É muita coisa.
Tá vendo aqui, ó? O peso vai aumentando essa carga, que é insustentável. Entendem? Então, assim, quero ter do outro a responsabilidade que é dele também. Levar para o outro a responsabilidade que é dele também. 15%, 12%? Sério? Ele acorda, não está preocupado em levar o menino para a escola, nem vai buscar. Quando o menino está doente, mamãe precisa faltar trabalho para poder ficar com o menino, ou ver o vizinho, ou ver um familiar, ou ver alguém, parente, amigo, colega, para poder ficar com esse menino, essa criança. Não é papai que se preocupa com isso. Aí papai trabalha, fica livre para viver a vida. E nós, mulheres, mães, ficamos com toda essa logística e ainda errada em querer cobrar pensão alimentícia. Para pelo menos dar uma qualidade de vida melhor para essa criança. Aí eu fico sobrecarregada. E eu vejo muitas mães também. Porque trabalhar fora, tomar conta de casa e de menino é muita coisa. Enquanto que o abençoado não tem nada dessas coisas. Por quê? Eu não fiz sozinha. Nós não fazemos filhos sozinhas. Por que então essa responsabilidade fica toda nas nossas costas? Né? Porque essa culpa fica pra gente. Ah, você engravidou, porque é o que eu escuto. Eita, menina, a mulher não engravidou. Não, gente, engravidaram ela. Ela não engravidou não, mulher não engravida sozinha não, gente. Vamos parar com isso. Alguém engravidou ela. E foi homem. Se vocês pararem para refletir, a gente menstrua todo mês. Mas se não houver coito, não tem gravidez. Então por que nossa culpa? Ai, não, ninguém botou faca no seu pescoço para engravidar. Tá certo. Mas eu também não coloquei no pescoço dele. Foi consciente. Muito bem consciente. Muito bem quisto, inclusive. E ainda que não tenha sido quisto e consciente, a criança tá aqui. Ela precisa dos dois e não de um só. Quando paramos para refletir a respeito disso, né? E aí trazemos a responsabilidade do outro, o outro vai pensar 2 vezes antes de querer fazer filho ou vacilar de novo. Entenderam? Se o juiz, imagina, coloca 50% aí do valor da criaturinha, ele não leva para a escola, ele não vai buscar, o menino está doente, ele não cuida, só dá aí 15%, 12% desse valor. E o que é? Tem um salário mínimo, R$150, R$100, tem uma que recebe R$100. R$100, gente. O que é R$100 hoje em dia? E aí tá tudo lindo e maravilhoso. É assim mesmo. É o que a gente escuta. E assim mesmo a gente vai levando a vida e empurrando. Aí sofre mãe e sofre criança. E a mãe 2 vezes porque ela é responsável por essa criança. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar dentro desse contexto? A criança ela não entende. Então, às vezes, é muita coisa na cabecinha da gente. Pensar em bem-estar físico, né? Educacional, comida, que quando o armário está vazio, a criança começa a perturbar logo, não entende, certo? Cobrança do trabalho, que a gente sofre, né? E cobrança da família, dos parentes, amigos, enfim. A gente sabe o que acontece, né? E enquanto a pessoa não, fez, foi, menina, é o pai, só vive, entende? Então, assim, eu acredito
que é preciso mudar esse contexto e trazer realmente a realidade, né, das partes, porque é muita coisa pra gente. E aí, quando a gente vai buscar esse direito, se a pessoa não pode acompanhar por conta de trabalho, porque precisa se dedicar, né? A gente se dedica a trabalho, casa, menino. Então, um percentual maior para poder trazer mais conforto para essa criança. Porque quando eu trabalho, eu tenho que me virar nos 30, né? Me viro nos 30 para poder dar conta do meu serviço. Meu chefe não vai querer entender que eu tenho filho. E aí, quando ele está doente, eu posso faltar. Quando tem marcação para médico, ele não vai entender que eu posso faltar. Não. Quando larga cedo da escola, foi pra escola e, hoje é 10 horas, mãe, que larga. Tá bom, eu não tenho nada pra fazer, gente, né? O meu chefe vai entender. Não, minha filha, vá-se embora. Tô deixando de ser produtiva, entende? Então, que pelo menos essa criatura contribua mais, né? Para poder dar um suporte de pagar alguém para ver essa criança. Ou melhorar, né? No sentido de ter condições de, se eu recebo mais, pelo menos esse valor dá para investir em roupa, calçado para ele, num reforço, em que ele não fica parte em casa, não ficando em casa, não fica na rua, não fica à mercê de outras companhias, que tudo é consequência. Se eu não trabalho, então eu vou ter que me virar com alguma coisa. Mas mesmo assim a criança ainda está comigo, porque eu não tenho com quem deixar. Para onde eu vou, minha menina vai comigo. Já tomou banho de chuva, tomou banho de sol. Ultimamente levou já 2 quedas de bicicleta, porque é um meio de transporte mais rápido, não tenho carro, né? Então é bicicleta para cima e para baixo para resolver minhas coisas. Eu preciso ir na rua, inclusive para médico, para ela mesma. Quando ela adoece e ela tem pifapa, eu fico com ela em casa. E é um período de febre de 5 a 7 dias. Eu fico com ela em casa, né? Então, assim, não tem papai nessa hora, não. Para eu esperar de papai, quando papai recebe, porque papai não recebeu, porque papai não tá com dinheiro no momento, entende? Porque papai deu um valor essa semana, aí passa 15, 20 dias para poder dar outro, e às vezes entra o outro mês. E mamãe tem que se virar nos 30 para poder suprir essas necessidades básicas. Aí eu posso correr atrás de cesta básica em CRAS e ouvir não, porque olha a minha cara assim, parece que eu tenho cara estampada de rica. Fases, né, gente? Ninguém merece. E aí, falar com amigos, conhecidos, para pelo menos, entrando grosso, o dinheiro que entra de Bolsa Família dê para suprir outras coisas básicas, né? Porque tudo hoje tá caro. Tudo. Então, esse vídeo é nesse sentido, para fazer refletir, né? Eu espero que chegue às autoridades, que pessoas mais, né, tenham conhecimento a respeito de seus direitos, buscar, sabe? E tomar consciência cada vez mais de que não é nossa culpa, não é culpa da mulher ter engravidado, sabe? É do homem. E vamos colocar para ele o que é dele. E quando a gente coloca para ele o que é dele, a gente exige dele a parte que compete a ele.
Quando a gente assume isso, a gente deixa o outro livre. Mas está errado. Quem faz o filho é homem. Entendem? Se ele não fizer, não tem. Simples assim. Então, se ele não queria, ele não tivesse. Foi concebido com ajuste dos dois. Então, os dois têm que ter essa consciência e essa responsabilidade. E assumir, porque fica realmente muita carga. E aí, quando a mulher estoura, é porque é uma mãe ruim, é porque é uma mãe grossa. E aí vem os julgamentos. Porque quando acontece do camarada fazer o filho deixar, quem não presta na história é a menina que engravidou. Entende? É a mulher que procurou isso, né? É a mãe que passa a ser julgada porque está impaciente, tem que pensar em comida, tem que pensar em calçado, do menino chorando no pé do ouvido, quando acorda, pede comida. A minha mesmo, toda manhã. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Parece disco arranhado, gente. E aí eu tenho que respirar bem fundo. Mas eu confesso que às vezes falta paciência. E aí eu grito. Grito. Porque até só vi um ato de desespero meu mesmo, assim, meu Deus. Como pode melhorar isso? Né? Que meios, formas eu tenho, meu pai amado. Que eu vou dizer pra menina? O que eu vou dizer pra ela? Tua mãe não tá trabalhando porque eu tô tomando conta de tu. Aí eu vou jogar pra menina a culpa? Não, né, gente? Ela não tem essa responsabilidade, ela não pode ter. Essa responsabilidade eu não posso jogar pra ela. Fora que o papai lindo e maravilhoso, né? Na cabecinha dela, precisa ser sustentado. Porque não é justo que eu fique falando mal dele, quando ela não tem maturidade para compreender certas coisas. Então, tudo fica para mim. As críticas, os julgamentos, as cobranças, entendem? A casa que eu preciso deixar em ordem, o trabalho que eu não consigo conciliar, eu tenho carteira assinada, eu tenho experiência, né, empresas, já fui chamada para entrevista, mas eu não tenho como deixar a Maria Amabile. Não tem creche para Maria Amabile, não tem. O salário que eu recebo inicialmente vai ser de uns 1.300, 1.400, e olha lá, já faz até tempo que eu trabalhei na área. Mas a empresa, fechamento, né, folha de pagamento, ou até na área contábil mesmo, fechar os balancetes da vida, preciso fazer hora extra. Às vezes entra sábado, domingo, às vezes vou até 7, 8 horas da noite. Criança não entende isso. Então eu deixo de dar assistência em casa para ser produtiva na empresa. E aí fica faltando essa parte. A criança precisa ser orientada e acompanhada por um responsável, né? E se ela não tem a minha parte, ela vai ter de quem? Como vai crescer essa criança? Então, sério, gente, alguém pode me ajudar? Será que sou eu que estou vendo isso? Ou se estou vendo e mais alguém está vendo, não há um meio, uma forma de conciliar isso, de resolver isso? Dar para o outro a responsabilidade e que ele tome consciência disso, porque ele é parte disso. Não só a gente.
não só nós mulheres, entendem? E quando ele toma parte disso, alivia o peso da gente, né? Eu não tenho condições de investir em cursos e informações. As minhas aulas eu não tô sem espaço para poder dar. E aí montei um negocinho de lan house em casa, porque eu atendo as duas coisas. Eu tenho que trabalhar em casa. Essa semana ela se machucou. 2 dias em casa. Nossa Senhora Jesus. Ela cobra de mim demais. Você tem 5 anos, viu? Pensa na bichinha abençoada. Eita. Fora a minha outra mais velha, que é autista. Também tem que acompanhar, né? Aí se mamãe trabalha, como é que mamãe faz isso? Aí mamãe não trabalha, como é que mamãe come? Como é que tem sustento financeiro? Como é que progride? Como é que sai do lugar? Vai viver de Bolsa Família? Deus me livre, gente. Isso é coisa de louco, isso é insano. Pessoa sobreviver de Bolsa Família. Isso é insanidade. Isso é loucura. Enfim. Alguém pode me ajudar? Eu estou aberta ao entendimento, à compreensão. Não quero estender o vídeo para não ficar muito longo, extenso. Há muito mais coisas a serem comentadas. Esse é só o primeiro de muito, né? De uma série de questionamentos que me faço. De experiências de vida e de relatos também de vida. Como professora, eu vivenciei muitas histórias de crianças, adolescentes, mulheres. E eu observo, de um tempo para cá, venho observando demais muitas questões sociais e uma é essa que pesa. Quando o homem toma partido de que ele também é parte disso, ele ajuda essa criança, né? Ele ajuda a estruturar essa criança, né? E não sobrecarrega a mãe, independente. Porque uma coisa que eu percebi é que quando separou, parece que o laço era com a mulher. Com o filho, não. E aí fica com raiva de poder dar alguma coisa. E engraçado que inicialmente observei, né? Que fica segurando você, amarrando para não dar financeiramente, que é para você ter o pé de voltar. É como se obrigasse, sabe? Por questão financeira, a você ter que voltar. Porque fica insustentável, né? Você passa realmente necessidade. Você passa a pedir cesta básica, falar com um colega aqui, outro colega ali, para poder ter um arroz e feijão, e o dinheiro que entra paga outras coisas. E aí o camarada, sabe, se dizer inteligente a ponto de não dar, que é para a pessoa passar necessidade e dizer, não tentou, é tu mesmo. E o que acontece com a maioria das mulheres? A maioria vem num beco sem saída. A pensão, quando vai pagar depois que separa, é uma mixaria. E fica por isso mesmo. E você passa meses para receber. Porque quando você dá uma entrada no processo, tô olhando aqui para não passar muito tempo, não é de imediato. Mas é de imediata a fome da criança. Entende? E aí, dentro dessa situação, gera uma outra situação, que eu vou falar num outro momento. Que é muitas vezes a mulher se vê sozinha e se envolver com outra pessoa para poder trazer melhorias, sabe? Entre aspas. Aí é quando acontece
de não conhecer o outro e vivenciar situações de violência doméstica dentro de casa. Quer dizer, por conta de uma única situação, desencadeia muitas outras. Então, o homem separa, a mulher fica só, leva a culpa de tudo, ela é responsabilizada e ela leva a culpa disso, né? Porque foi ter filho, porque foi você que procurou, né? Podia ficar livre, podia estar sem menino, toma aí, agora se vira. Enquanto o homem fica por isso mesmo, né? Vocês concordam comigo? Não discordam? Já pararam para refletir a respeito dentro da comunidade de vocês, onde vocês moram? Existem casos assim, não existem casos? Vocês fazem parte disso ou de alguma forma alguém já fez? Porque não é possível. E talvez a gente, parando para refletir, venha acordar um pouco a respeito, né, das autoridades. Se ele coloca o nome do homem como pai, então trazer essa responsabilidade de pai. Se ele não pode se fazer presente, então que ele pague financeiramente. E que esse financeiro seja realmente significativo, né? Porque da contribuição dele valeu 10%, foi para poder gerar esse filho. E os outros 90% é comigo. Onde foi que eu assinei contrato de que 90% era comigo e 10% era da pessoa? Ou de que 88% é meu e 12% é dele? Então eu fico com todo o resto. Aí eu recebo meu salário mínimo, vamos supor. E aí eu arco com tudo, 88%, gente. Nisso eu me incluo, porque se eu não tenho filho, eu estou livre para fazer hora extra, para trabalhar de domingo a domingo, sair de manhã, chegar de noite. E eu tenho os meus gastos, os meus custos. Me mantenho. Agora você tem um salário para dividir para 1, 2, 3. Como é isso? Alguém pode me ajudar? Fora que quando a criança não é especial, né? Que a mãe fica sozinha. Essas mães e essas mulheres precisam de uma atenção melhor. E a autoridade precisa trazer a responsabilidade desses homens, para eles sentirem o que é ter filho. Se não se faz presente, tudo bem. Ele precisa trabalhar. Concordo? Mas 12% não sustenta filho, não, gente. Não sustenta. Bom, meus amores, esse é só o primeiro vídeo de muitos outros. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, deixa seu like. Se não, eu entendo. Você pode repassar, compartilhar o vídeo, né? E aí fazer sentido para outra pessoa. E a gente começa no processo de discussões. Não pretendo aqui trabalhar como coach, né? São coisas pessoais que eu vou trazer para a gente discutir, refletir a respeito, com um olhar pessoal, né? Não tem olhar científico, não tem olhar de pesquisa, não, é um olhar pessoal. Estou trazendo isso porque é uma forma de desabafo também, porque eu preciso colocar isso, né? Expor e, de certa forma, trazer vocês também a compreender, entender e refletir junto. Com isso é só. Beijo no ombro e até o próximo vídeo.